Há 13,8 bilhões de anos, o universo começou. Em um único momento não havia nada, e no instante seguinte havia tudo. O tempo e o espaço nasceram em uma explosão de energia e matéria tão vasta que desafia a nossa compreensão lógica. Galáxias inteiras surgiram do vazio absoluto, enquanto a gravidade começava a moldar as primeiras estrelas e a luz vence a escuridão primordial. Partículas fundamentais dançavam em um caos de alta temperatura, até que o resfriamento permitiu a formação de tudo o que conhecemos hoje. Esta é a narrativa que a ciência nos contou durante décadas, um modelo elegante baseado em observações de radiação e matemática complexa, que parecia explicar de forma definitiva as origens e o funcionamento do cosmos. Mas, e se eu te dissesse que quanto mais longe olhamos, mais as peças param de se encaixar? O que acontece quando nossos instrumentos mais precisos começam a mostrar algo que não deveria estar lá? Prepare-se, porque estamos prestes a entrar em um território onde a realidade desafia a teoria e o que sabemos sobre o início de tudo pode estar prestes a mudar drasticamente. O universo é um mecanismo de precisão absoluta regido por leis que tentamos decifrar desde que olhamos para o céu pela primeira vez. Acreditamos entender a expansão do espaço e a jornada da luz através de bilhões de anos. No entanto, estamos diante de um conflito de observação sem precedentes. Nossas teorias sobre o início estavam aparentemente completas, até que decidimos olhar mais longe e com mais clareza. Este é o grande paradoxo da astronomia moderna. De um lado temos a física de partículas, descrevendo quarks e o campo de Higgs em uma simetria perfeita. Do outro temos as imagens enviadas por telescópios que parecem contar uma história diferente sobre a idade das galáxias e a velocidade com que tudo se afasta. Existe uma tensão crescente entre o que os cálculos preveem e o que a lente captura. Estamos vivendo um momento em que a ciência não busca apenas confirmar o que já sabe, mas sim tentar sobreviver às próprias descobertas. A grande questão que atravessa as fronteiras entre a física e a filosofia e como algo pode surgir do nada. Tudo o que conhecemos depende de mecanismos de causa e efeito. Buscamos razões para as coisas serem como são, mas no nível mais fundamental ainda não sabemos o como ou o porquê de o universo inteiro ter passado a existir. Será que houve realmente um nada antes do tempo? Como sugeriu Stephen Hawking, considerar o espaço e o tempo como propriedades inerentes significa que procurar algo antes do início seria tão sem sentido quanto procurar algo ao norte do Polo Norte. Ou talvez não tenha havido um início real, mas apenas um limite para o que podemos observar. Cientistas acreditam que um período de expansão exponencial chamado inflação foi o que colocou o estrondo no Big Bang. Esse evento definiu o cenário para tudo o que se seguiria, criando as flutuações de densidade que se tornaram as sementes das grandes estruturas que vemos hoje. Imagine o universo como um tecido elástico que se estende infinitamente, carregando consigo a luz de eras passadas. Quando olhamos para as profundezas do espaço, estamos literalmente olhando para o passado. A luz das estrelas mais distantes levou bilhões de anos para chegar até nós, carregando informações de uma época em que o cosmos era jovem e denso. Durante muito tempo, o telescópio Hubble foi nosso principal mensageiro desta era antiga. Ele nos mostrou galáxias em formação e a expansão acelerada movida pela misteriosa energia escura. Mas o Hubble tinha um limite. Ele enxergava principalmente a luz visível e parte do ultravioleta. A luz das primeiras estrelas, porém, sofreu um desvio para o vermelho tão extremo devido à expansão do universo que se tornou invisível para esses sensores, transformando-se em luz infravermelha. Para capturar o primeiro brilho da criação, precisávamos de algo novo, algo capaz de sentir o calor residual de objetos que estão na fronteira do tempo. Foi assim que nasceu o telescópio espacial James Webb. Um milagre da engenharia de 10 bilhões de dólares projetado para ser o olho definitivo da humanidade. Ele é tão grande que precisou ser dobrado como um origami para caber dentro de um foguete. Sua sensibilidade é tamanha que precisa operar em temperaturas próximas do zero absoluto para que seu próprio calor interno não ofusque os sensores. Com seu espelho banhado a ouro, o Webb foi enviado a 1,5 milhão de quilômetros da Terra para uma missão audaciosa,
observar as primeiras estrelas e galáxias que se formaram logo após o Big Bang. O objetivo era simples: validar nossos modelos cosmológicos e preencher as lacunas sobre como a matéria se organizou no início. Mas o que as primeiras imagens revelaram não foi apenas beleza, mas sim um problema fundamental. O James Webb viu galáxias que são grandes demais, maduras demais e antigas demais para estarem lá de acordo com a nossa cronologia atual. Esse conflito entre o que a matemática prevê e o que o telescópio mostra criou uma crise na cosmologia. Se as galáxias já eram massivas e estruturadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, então talvez o tempo não tenha passado da forma que imaginamos. Ou talvez a nossa compreensão sobre a gravidade e a matéria escura esteja incompleta. O James Webb não apenas nos deu fotos mais nítidas, ele nos deu um quebra-cabeça, cujas peças parecem pertencer a jogos diferentes. Estamos em uma encruzilhada onde o progresso tecnológico nos permitiu ver a verdade, e essa verdade é desconfortável. Ela nos obriga a questionar se o nosso mapa do universo é um reflexo fiel da realidade ou apenas uma interpretação limitada baseada em ferramentas que já não são suficientes. À medida que avançamos nesta jornada, exploraremos como a física de partículas tentou criar uma teoria de tudo e como a observação direta do céu profundo está desafiando essas bases. Vamos investigar as estranhas descobertas sobre a matéria e a energia que compõe 95% de tudo o que existe, mas que permanecem invisíveis e silenciosas. O universo não é apenas um lugar de estrelas e planetas e um campo de batalha de ideias onde a curiosidade humana luta contra a imensidão do desconhecido. O que o James Webb viu na borda de tudo mudou o jogo para sempre. E o que você vai ver agora e como essa nova visão está reescrevendo a nossa própria história, desde o primeiro átomo até a última galáxia. Para compreendermos a magnitude do que o James Webb está revelando, precisamos primeiro aceitar o quão estranho é o alicerce da nossa realidade. Tudo o que você vê ao seu redor, as montanhas, o ar que você respira e as estrelas que brilham no firmamento, são feitos de uma matéria que segue regras estabelecidas nos primeiros microsegundos da criação. A física de partículas nos diz que vivemos em um universo de simetrias, mas uma dessas simetrias precisou ser quebrada para que nós existíssemos. No início havia uma batalha invisível entre matéria e antimatéria. Pela lógica, elas deveriam ter se anulado completamente, resultando em um universo cheio de nada além de pura radiação. No entanto, por uma discrepância de uma parte em 1 bilhão, a matéria venceu. Essa sobra insignificante de partículas é o que compõe cada átomo do seu corpo e cada galáxia no céu. É fascinante pensar que a nossa existência é o resultado de um erro de cálculo da natureza, ou de uma assimetria primordial que ainda não conseguimos explicar plenamente através das nossas equações de campo. O modelo padrão da cosmologia sugere que o universo passou por uma fase de expansão violenta da inflação que suavizou o espaço e distribui a energia. Imagine uma bexiga sendo inflada tão rapidamente que qualquer rugosidade na sua superfície desaparece instantaneamente. Isso explicaria por que o universo parece tão uniforme em todas as direções. Mas essa uniformidade esconde segredos perturbadores. Quando analisamos a radiação cósmica de fundo, o eco térmico do Big Bang, percebemos que as flutuações de temperatura são pequenas, mas cruciais. Elas são as sementes da gravidade. Sem essas variações infinitesimais, a matéria nunca teria se aglutinado para formar estrelas. O problema é que o James Webb está encontrando galáxias que parecem ter ignorado esse tempo de maturação. Elas são como adultos surgindo em um berçário. De acordo com os modelos de formação hierárquica, as galáxias deveriam começar pequenas e irregulares, fundindo-se ao longo de bilhões de anos para se tornarem espirais majestosas. Mas o Webb encontrou estruturas massivas e brilhantes já presentes quando o universo tinha apenas 3% da sua idade atual. Isso nos leva a um questionamento profundo sobre o tempo e a velocidade da evolução cósmica. Será que a gravidade agiu de forma mais eficiente do que prevemos? Ou será que existe um ingrediente faltando na nossa receita do universo que acelerou a aglomeração de matéria? A matéria escura e a energia escura são os protagonistas silenciosos desta trama. Sabemos que a matéria visível
é apenas a ponta do iceberg, representando menos de 5% de tudo o que existe. O restante é uma substância que não emite luz, e uma força que empurra as galáxias para longe umas das outras. Durante décadas trabalhamos com a ideia de que a energia escura é uma constante cosmológica, um valor fixo que determina a expansão. Mas se o James Webb continuar a confirmar a existência dessas galáxias impossível, talvez tenhamos que considerar que a energia escura ou a própria natureza da gravidade mudaram ao longo do tempo. A tensão de Hubble é outro sintoma dessa crise. Diferentes métodos de medir a velocidade de expansão do universo fornecem resultados diferentes. Quando olhamos para o universo primordial através da radiação de fundo, obtemos um valor. Quando medimos a distância de supernovas próximas, obtemos outro. O James Webb foi enviado justamente para resolver essa discrepância, fornecendo medidas de precisão sem precedentes para estrelas variáveis em outras galáxias. O que estamos descobrindo é que o erro não está nos nossos instrumentos, mas possivelmente na nossa física. Há algo fundamental que não estamos entendendo sobre como o espaço se estica. E como se estivéssemos tentando ler um livro onde algumas páginas foram coladas e outras estão escritas em uma língua que ainda não decidimos. A precisão do James Webb não está fechando a discussão, mas sim escancarando as rachaduras no edifício da ciência moderna. Ao observarmos galáxias como a Jades GE Z13-0, que existiu apenas 320 milhões de anos após o Big Bang, somos forçados a admitir que o universo primitivo era muito mais produtivo do que imaginamos. Essas galáxias estão repletas de estrelas de população 3, os primeiros luminares do cosmos, que eram compostos apenas de hidrogênio e hélio e eram centenas de vezes mais massivos que o nosso Sol. Essas estrelas viveram rápido e morreram de forma violenta, semeando o universo com os elementos pesados necessários para a vida. O Webb nos permite ver o momento exato em que a primeira luz rompeu a névoa de hidrogênio neutro na chamada Era da Reionização. É uma viagem no tempo onde cada pixel de imagem representa milhares de anos de história estelar. Mas essa abundância de luz em uma época tão remota sugere que o motor da criação estava operando em uma marcha muito mais alta do que as simulações de supercomputadores previam. Além disso, a questão dos buracos negros supermassivos no centro dessas galaxias precoces e um enigma à parte. Como um buraco negro pode alcançar bilhões de massas solares em tão pouco tempo? Eles não deveriam ter tido tempo suficiente para engolir matéria e crescer tanto. Isso sugere que talvez eles tenham nascido grandes através do colapso direto de imensas nuvens de gás, saltando a etapa de serem pequenas estrelas primeiro. O universo parece ter pressa em se tornar complexo. Essa pressa desafia a nossa percepção de um desenvolvimento lento e gradual. O que o James Webb está nos mostrando é um cosmos vibrante e já muito evoluído, onde esperávamos encontrar apenas caos e escuridão. Cada nova descoberta nos empurra para mais perto de uma revolução científica, onde os nomes de Einstein e Hawking poderão ser acompanhados por novas teorias que unifiquem o que agora parece contraditório. O espaço não é apenas um vazio, mas um campo dinâmico, onde partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente. Essa energia do vácuo é teoricamente imensa, mas observacionalmente pequena, criando o maior erro de previsão da história da física. A busca pela compreensão dessa energia e o que nos move. Se o James Webb detectar variações na forma como as galáxias se afastam em diferentes eras, poderemos finalmente entender se o destino do universo é uma expansão eterna até o congelamento absoluto ou se há um mecanismo de retorno que ainda não compreendemos. A cosmologia deixou de ser uma ciência de especulação para se tornar uma ciência de alta precisão, e a precisão está nos dizendo que o universo é muito mais estranho do que nossas mentes são capazes de conceber atualmente. Nesta imensidão, somos apenas observadores em um pequeno ponto azul, tentando entender o oceano de tempo que nos precede. O James Webb é a nossa ponte para o passado, mas também o espelho que reflete as nossas limitações intelectuais. A cada imagem processada, a cada espectro analisado, estamos escrevendo um novo capítulo. Não se trata apenas de astronomia, mas de entender a nossa origem biológica através da origem química das estrelas. Somos uma poeira estelar que aprendeu a fabricar instrumentos
para olhar para as estrelas de onde veio. E o que estamos vendo é que a nossa casa, o universo, é um lugar de surpresas constantes, onde o impossível acontece rotineiramente e onde o início pode ter sido apenas o primeiro passo de uma dança muito mais complexa e antiga do que ousamos sonhar. Estamos agora diante de um abismo de conhecimento. O James Webb nos levou até a borda do visível, e o que encontramos lá nos faz questionar tudo o que acreditávamos estar consolidado. O próximo passo não é apenas observar mais, mas pensar de forma diferente. A crise na cosmologia não é um fracasso, mas o sinal mais claro de que estamos prestes a realizar uma descoberta monumental. O universo está nos desafiando a sermos tão ousados em nossos pensamentos quanto fomos na construção do telescópio que o observa. A fronteira final não é o espaço, mas a nossa capacidade de aceitar que a realidade pode ser radicalmente diferente do que os nossos livros didáticos ensinam. A verdadeira entrega deste primeiro ciclo reside na compreensão de que o James Webb não é apenas um telescópio, mas uma máquina de falsificação de teorias obsoletas. Quando olhamos para as imagens capturadas pelo Webb, percebemos que o universo não teve uma infância tímida e desorganizada. Pelo contrário, ele parece ter saltado etapas. As galáxias que não deveriam existir estão desafiando a cronologia que estabelecemos com tanto cuidado. Isso nos coloca em uma posição desconfortável, mas emocionante. Estamos diante da prova de que a nossa narrativa sobre o Big Bang, embora correta em seus fundamentos mecânicos, falhou em prever a velocidade e a eficiência da organização da matéria. A entrega aqui e a percepção de que a realidade física é muito mais plástica e surpreendente do que os nossos modelos matemáticos permitem supor. O James Webb nos entregou um universo que é simultaneamente mais antigo em aparência e mais jovem em cronologia, criando um paradoxo que apenas uma nova física poderia resolver. Este fechamento de introdução serve para consolidar a ideia de que a jornada que iniciaremos nos próximos ciclos não é apenas sobre astronomia, mas sobre a reconstrução do nosso entendimento da realidade. O conflito entre a tese da perfeição matemática da física de partículas e a antítese da observação direta das galáxias impossíveis será o motor que nos levará a uma nova síntese. O que o James Webb viu na borda de tudo não foi o fim da estrada, mas o início de uma nova era de descobertas, onde cada resposta gera uma dezena de novas perguntas. O universo está nos chamando para uma revisão profunda. E a partir de agora vamos mergulhar nos detalhes técnicos e teóricos que explicam por que essas galáxias são tão problemáticas e o que elas nos dizem sobre o destino final de tudo o que existe. À medida que encerramos esta introdução, precisamos fixar o conceito de que a luz é a nossa única ferramenta de investigação, mas ela também é uma limitação. O James Webb superou a barreira do visível para nos mostrar o infravermelho, mas ao fazer isso, ele revelou que o que consideramos o horizonte final era apenas mais uma cortina. O fechamento deste ciclo marca a transição da curiosidade inicial para a investigação rigorosa. Já não estamos apenas maravilhados com as cores das nebulosas, estamos preocupados com a massa das galáxias e com a densidade do gás primordial. O silêncio de James Webb diante do vazio é, na verdade, um grito de alerta para a comunidade científica. O modelo padrão está sob pressão, e a beleza das imagens é apenas a embalagem de um presente que contém o maior desafio intelectual do nosso século. Prepare-se para o próximo passo, onde deixaremos as generalidades e entraremos no mundo subatômico. Vamos entender como as partículas fundamentais ganharam massa e como essa pequena assimetria inicial permitiu que milhões de anos depois um telescópio pudesse ser construído para olhar de volta para o início. O looping foi aberto. O universo observou a si mesmo, e o que ele viu foi algo que ninguém esperava. O palco está montado para a tese. Vamos explorar o mundo dos quarks e do campo de Higgs para entender como a teoria tentou prever o que o James Webb agora coloca em xeque. A jornada para o coração da matéria começa agora, e as respostas podem ser muito mais estranhas do que qualquer ficção científica ousou imaginar. O impacto dessas descobertas reverbera não apenas nos laboratórios, mas na nossa percepção de lugar no cosmos. Se as galáxias se formaram tão cedo e de forma tão robusta, a probabilidade de a vida ter surgido em outros lugares e em outros tempos aumenta drasticamente.
O James Webb está nos dizendo que o universo é um lugar fértil e pronto para a complexidade desde o seu primeiro suspiro. Este fechamento é um convite para abandonar as certezas e abraçar a dúvida metódica. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. E é nesse oceano que vamos navegar a partir de agora, buscando entender como a matéria e a energia dançam no palco do espaço e do tempo, desafiando a gravidade e a nossa própria lógica. Por fim, devemos refletir sobre a persistência humana. Levamos décadas para construir o Webb, enfrentamos centenas de pontos de falha e investimos fortunas para ver um pouco mais longe. Essa busca por respostas é o que define a nossa espécie. O fechamento deste ciclo inicial é um tributo a essa vontade de saber. Mesmo que as galáxias impossíveis quebrem nossas teorias, a vontade de reconstruí-las permanece intacta. O universo pode ser vasto e misterioso, mas ele não é mudo. Ele fala através da luz, e o James Webb é o nosso melhor tradutor até o momento. O que ele nos contou até agora é que o início foi muito mais grandioso do que pensávamos e que o meio da história ainda guarda segredos que farão a humanidade repensar sua própria existência. Com isso, concluímos a preparação para o mergulho profundo. O cenário foi descrito, as ferramentas foram apresentadas e o problema foi exposto. O conflito da observação e o nosso guia. A partir daqui, cada subciclo nos levará um passo adiante na tentativa de reconciliar o que vemos com o que pensamos. O universo não nos deve explicações simples, mas nós temos a obrigação de continuar procurando por elas. A primeira luz foi detectada, as primeiras galáxias foram mapeadas e a crise cosmológica está declarada. O que vem a seguir é a tentativa da razão humana de domar o caos primordial através da tese da física de partículas. Acompanho-me nesta exploração onde o micro e o macro se encontram no maior laboratório de todos, o próprio espaço-tempo. A próxima parte será o momento em que a elegância matemática tentará explicar a origem da massa e da estrutura. Será o embate entre a perfeição da teoria e a crueza da realidade capturada pelo ouro dos espelhos do Webb. Este é o momento de respirar e processar a imensidão do que foi dito, pois o que virá a seguir exigirá toda a nossa capacidade de abstração e análise. O universo começou há 13,8 bilhões de anos, mas a nossa compreensão sobre ele está apenas começando hoje com cada dado transmitido pelas antenas do James Webb. O passado está presente e o futuro da ciência depende de como interpretamos essas luzes ancestrais que acabaram de chegar aos nossos olhos. Para compreendermos a magnitude do conflito que os novos dados do James Webb impõem, precisamos primeiro mergulhar na arquitetura fundamental da realidade. O universo que observamos, com suas vastas galáxias e luz radiante, é sustentado por um conjunto de regras invisíveis, conhecidas como o modelo padrão da física de partículas. Esta é a descrição mais precisa que a humanidade já construiu sobre os componentes básicos da matéria e da energia. Segundo esta teoria, o universo é um imenso campo de interações, onde partículas fundamentais como quarks e leptons dançam sob a influência de forças que definem tudo o que existe. No início de tudo, logo após o Big Bang, o cosmos era um oceano de energia pura, um plasma tão denso e quente que as partículas que conhecemos hoje sequer possuíam massa. Elas viajam à velocidade da luz em uma simetria perfeita, onde a distinção entre as forças da natureza ainda não estava consolidada. Se o universo tivesse permanecido nesse estado de perfeição matemática, as galáxias, as estrelas e a própria vida jamais teriam surgido. O espaço seria um vazio eterno de radiação estéril, sem qualquer estrutura sólida capaz de se agrupar. No entanto, apenas uma fração de segundo após o nascimento do tempo, ocorreu um evento que mudou o destino do cosmos, a quebra de simetria. Imagine um campo invisível que permeia cada centímetro cúbico do universo, do vácuo mais profundo até o interior das nossas células. Este é o campo de Higgs. À medida que o universo se resfria após a expansão inicial, este campo passou por uma transição de fase, assumindo um valor diferente de zero. A partir desse momento, as partículas que antes voavam livremente começaram a interagir com esse campo, sentindo uma espécie de resistência viscosa que chamamos de massa. É como se o universo tivesse se tornado subitamente um fluido denso,
onde algumas partículas conseguem deslizar com facilidade, enquanto outras são freadas, ganhando o peso necessário para se tornarem os tijolos da matéria. Essa interação é o que permite que a gravidade atue, pois sem massa, a curvatura do espaço-tempo que rege o movimento das estrelas não teria um ponto de apoio. A precisão do modelo padrão é tamanha que ele previu com exatidão a existência do bóson de Higgs décadas antes de sua descoberta experimental em 2012. Essa partícula é a manifestação física do campo que confere massa ao universo. Quando olhamos para as menores escalas da realidade, encontramos uma ordem matemática que parece inabalável. Os quarks se unem através da força forte para formar prótons e nêutrons, que por sua vez se estabilizam com elétrons para criar os primeiros átomos. Este processo de construção do micro para o macro é a base da nossa tese sobre o funcionamento do universo. Acreditamos que, ao entendermos as leis das partículas, podemos prever como as grandes estruturas galácticas se formaram ao longo de bilhões de anos. O universo, sob esta ótica, é um relógio cujas engrenagens subatômicas determinam o ritmo da expansão e a densidade de cada nebulosa. Entretanto, essa elegância teórica carrega consigo uma premissa fundamental: o tempo. Para que os átomos se agrupam em nuvens de gás, para que essas nuvens colapsem sob sua própria gravidade e para que as primeiras estrelas acendam suas cores nucleares, o universo precisa de tempo para amadurecer. De acordo com os cálculos baseados no modelo padrão e na relatividade geral, as primeiras galáxias deveriam ser pequenas, irregulares e raras nos primeiros momentos após o Big Bang. Elas seriam o resultado de uma evolução lenta, um acúmulo gradual de matéria escura e gás hidrogênio. Esperávamos encontrar um universo primitivo composto por estruturas rudimentares, quase como embriões galácticos tentando encontrar seu equilíbrio no vazio em expansão. Esta é a visão clássica que moldou a cosmologia moderna e que nos deu confiança de que havíamos decifrado o código da criação. O problema surge quando a luz dessas primeiras eras finalmente atinge os sensores de última geração. O telescópio espacial James Webb foi projetado para capturar o brilho infravermelho dessas estruturas ancestrais, agindo como um arqueólogo do tempo. O que ele está revelando não é o berçário desordenado que a teoria previa, mas sim galáxias que parecem ter saltado séculos de evolução. Elas possuem massas solares imensas, populações estelares densas e uma organização que desafia o cronômetro cósmico. Se as partículas ganham massa através do campo de Higgs e a gravidade começou a trabalhar imediatamente, por que o resultado foi tão mais rápido e eficiente do que previam nossas melhores equações? Porque o universo parece ter tido uma juventude muito mais vigorosa e produtiva do que a física de partículas sugere ser possível? Essa discrepância não invalida o modelo padrão, mas sugere que estamos ignorando um motor oculto ou uma propriedade da gravidade que só se manifesta nas condições extremas do universo primitivo. A matéria, essa sobra de 1 bilhão de anos de aniquilação mútua entre partículas e antipartículas, organizou-se em sistemas complexos com uma velocidade assustadora. Estamos diante de uma tensão entre a perfeição da física quântica, que explica como as partículas surgem e ganham peso, e a realidade astronômica, que nos mostra que essas mesmas partículas se uniram em galáxias maduras muito antes do que as regras permitiam. O James Webb não está apenas observando estrelas. Ele está observando uma falha na nossa compreensão de como a massa se comporta em escalas cósmicas. O universo é, portanto, um campo de batalha entre o que calculamos e o que vemos. A tese da física de partículas nos deu um modelo estável e comprovado, mas o telescópio nos deu a evidência de que a natureza não segue necessariamente o ritmo que lhe impusemos. Cada fóton que viajou por 13 bilhões de anos para chegar até nós carrega a mensagem de que a origem da estrutura é mais complexa do que o simples resfriamento de um plasma. A organização da energia em matéria pesada e a subsequente formação de sóis e galáxias ocorreram sob condições que ainda não conseguimos replicar em nossos laboratórios. Estamos operando com um mapa que, embora correto em seus detalhes microscópicos, parece falhar ao descrever a velocidade da construção do terreno macroscópico. A busca por essa resposta nos leva de volta ao coração do átomo e às fronteiras da energia escura.
Se a expansão do espaço e a criação da massa são processos governados pelas mesmas leis, deve haver um elo perdido que explique essa precocidade galáctica. O James Webb nos obriga a revisitar cada postulado da física moderna, desde a inflação até a nucleossíntese primordial. Não se trata de descartar o que sabemos, mas de aceitar que o universo possui mecanismos de aceleração que ainda permanecem nas sombras do nosso conhecimento. A matéria que nos compõe, nascida desse caos inicial e moldada pelo campo de Higgs, tem uma história muito mais rica e misteriosa do que qualquer teoria atual é capaz de conter. Estamos apenas começando a perceber que o início de tudo foi um evento de uma complexidade e eficiência que desafiam a nossa própria inteligência. Para compreendermos por que as descobertas recentes causam tanto espanto, precisamos olhar para os alicerces que construímos ao longo de um século de física teórica. A ciência moderna trabalha sob a premissa de que o universo é um sistema regido por leis constantes e previsíveis, onde o comportamento das partículas fundamentais dita a evolução das maiores galáxias. No centro desta visão está o conceito de simetria. Acreditamos que, nos instantes iniciais, todas as forças eram uma só e todas as partículas eram indistinguíveis. No entanto, vivemos em um mundo de distinções claras, onde a matéria tem peso e o espaço tem volume. Essa transição da uniformidade para a diversidade de formas só foi possível graças ao que chamamos de campo de Higgs, uma entidade invisível que permeia cada ponto do vácuo. Sem esse campo, os componentes básicos do átomo, como os quarks, não teriam massa. Eles seriam eternamente prisioneiros da velocidade da luz, incapazes de se agruparem para formar núcleos, estrelas ou planetas. O mecanismo de Higgs é, essencialmente, a razão pela qual existe algo em vez de nada. Quando o universo esfriou o suficiente para que esse campo se estabilizasse, ele conferiu propriedades físicas às partículas através de uma interação constante. Imagine o universo como um campo de neve infinita. Algumas partículas, como os fótons da luz, deslizam sobre essa neve sem qualquer atrito, permanecendo sem massa. Outras, como os quarks, que compõem os prótons, afundam e sentem a resistência do terreno, ganhando o que percebemos como peso. Essa resistência é o que permite que a gravidade comece seu trabalho de escultura. A física quântica nos diz que, uma vez que a matéria ganha massa, ela começa a curvar o espaço ao seu redor, criando os primeiros centros de atração. A tese central da nossa cosmologia atual depende dessa ordem. Primeiro, as partículas ganham massa, depois a gravidade as organiza em nuvens de gás e, finalmente, após centenas de milhões de anos, surgem as galáxias. Esta sequência temporal é a espinha dorsal do nosso entendimento. Contudo, a profundidade do problema reside na velocidade com que o universo parece ter operado. O modelo padrão é incrivelmente bem-sucedido em explicar como os quarks se unem para formar prótons e como estes, por sua vez, formam o hidrogênio e o hélio durante a nucleossíntese primordial. Mas esse modelo assume que a distribuição dessa matéria era quase perfeitamente suave. As irregularidades eram mínimas, flutuações quânticas microscópicas que precisam de eras imensas para crescer e se tornarem objetos massivos. A matemática previa um crescimento lento e laborioso. Esperávamos que as primeiras galáxias fossem sistemas pequenos, caóticos e de baixa luminosidade, refletindo a infância de um cosmos que ainda estava aprendendo a se organizar sob as leis da termodinâmica e da gravidade. A discrepância surge quando confrontamos essa tese com a luz que viajou por quase toda a história do tempo. Os dados coletados mostram que a formação de estruturas não foi um processo preguiçoso. Encontramos evidências de galáxias que já possuíam bilhões de estrelas em uma época em que o universo deveria ser apenas uma névoa escura de átomos isolados. Se as leis das partículas são tão rígidas quanto acreditamos, como elas conseguiram se agrupar com tamanha eficiência em um intervalo tão curto? Uma das hipóteses sugere que a matéria escura, esse componente invisível que não interage com a luz, agiu como um catalisador gravitacional muito mais agressivo do que supunhamos. Ela teria criado poços de gravidade profundos logo após a inflação, arrastando a matéria comum para centros de densidade extrema antes mesmo do que as teorias de radiação permitiam.
Ainda assim, mesmo com a ajuda da matéria escura, a conta não fecha com facilidade. Para que uma galáxia se torne madura, ela precisa passar por ciclos de morte e nascimento de estrelas, enriquecendo o meio interestelar com elementos pesados. O que estamos vendo são sistemas que parecem ter vivido várias vidas em um piscar de olhos cósmico. Isso nos força a questionar se o campo de Higgs ou as constantes fundamentais da natureza tiveram o mesmo valor desde o início. Se a força da gravidade ou a massa das partículas fossem ligeiramente diferentes no passado remoto, a história da formação das galáxias seria radicalmente alterada. Estamos lidando com a possibilidade de que o universo primitivo operava sob uma física de alta pressão, onde a evolução que hoje leva bilhões de anos era concluída em uma fração desse tempo. Este aprofundamento na física do infinitamente pequeno revela uma rachadura na nossa compreensão do infinitamente grande. O sucesso do modelo padrão em aceleradores de partículas na Terra nos deu uma falsa sensação de segurança. Acreditamos que, por entendermos o comportamento do átomo hoje, entendemos o comportamento do universo no passado. Mas as observações de fronteira estão nos mostrando que o laboratório do Big Bang possuía variáveis que ainda não fomos capazes de replicar ou prever. A tese da perfeição matemática esbarra na crueza da evidência visual. O universo não é apenas um mecanismo de partículas, é um sistema que parece ter uma capacidade de auto-organização muito superior àquela que nossas equações permitem. Ao olharmos para as primeiras luzes, percebemos que a simplicidade do hidrogênio e a sutileza do campo de Higgs foram o ponto de partida para uma explosão de complexidade que não prevíamos. O tempo, que pensávamos ser o ingrediente principal para a maturidade galáctica, pode ter sido secundário diante de processos de colapso direto e instabilidades gravitacionais que ainda estamos tentando mapear. A cada nova medição, a tese clássica da evolução lenta se torna mais difícil de sustentar. Estamos sendo empurrados para uma fronteira, onde a física de partículas e a cosmologia precisam de um novo mediador, alguém ou algo que explique como o caos primordial se transformou em ordem absoluta em um tempo recorde. A realidade é que o universo é mais ambicioso do que nossas teorias, e a matéria que nos forma tem raízes em um passado que foi muito mais dinâmico e violento do que ousamos imaginar. A consolidação desta estrutura teórica permite-nos finalmente entregar a peça central da nossa compreensão moderna sobre o cosmos. A matéria não é um acidente, mas o resultado de um refinamento matemático absoluto. A entrega aqui reside na percepção de que cada átomo que compõe o nosso corpo e as estrelas que observamos depende de um equilíbrio precário de forças que se estabeleceram nos primeiros microsegundos após o Big Bang. O modelo padrão, ao descrever como as partículas fundamentais interagem com o campo de Higgs, oferece uma explicação causal para a existência da estrutura. Sem esta interação, o universo seria um eterno oceano de radiação, onde a energia jamais encontraria repouso para se tornar massa. Esta tese entrega-nos um universo que faz sentido, onde a física do infinitamente pequeno dita as regras do jogo para o infinitamente grande, permitindo que a ciência preveja com precisão o comportamento da matéria, desde o laboratório até as nebulosas mais distantes. O fechamento desta etapa reforça a ideia de que vivemos num cosmos de ordem progressiva. A física de partículas e o mecanismo de quebra de simetria estabelecem um cronograma de evolução lenta e segura. Acreditamos que, uma vez que a massa foi conferida às partículas, a gravidade assumiu o papel de arquiteta, reunindo o hidrogênio e o hélio em nuvens vastas que, ao longo de centenas de milhões de anos, colapsam para formar as primeiras gerações de estrelas. Este modelo de formação hierárquica é o que sustenta toda a cosmologia do século XX. Ele sugere que a maturidade das galáxias é um processo que exige paciência cósmica. As estruturas que vemos hoje são o produto de uma acumulação gradual, onde cada etapa, desde a criação do núcleo atômico até ao brilho das supernovas, seguiu um ritmo ditado pela densidade e pela temperatura do espaço em expansão. Ao selarmos este entendimento, percebemos que a tese da física de partículas nos deu não apenas fórmulas, mas uma narrativa de estabilidade. O universo é visto como um mecanismo,
onde as peças se encaixam perfeitamente se lhes dermos tempo suficiente. O sucesso do modelo padrão em explicar a massa dos quarks e a estabilidade do elétron confere-nos a confiança de que o passado do universo é um livro aberto, cujas páginas iniciais já foram decifradas. O fechamento lógico desta visão é que a origem da massa explica, por consequência, a origem de tudo o que é sólido e visível. Estamos entregando um mapa onde a realidade física é previsível, mensurável e, acima de tudo, lógica. É a celebração da mente humana que, através de aceleradores de partículas, conseguiu replicar e entender os segredos da criação da matéria primordial. No entanto, este mesmo fechamento traz consigo a semente de um conflito profundo. Se as leis que regem a massa e a gravidade são tão constantes e previsíveis como esta tese sugere, o ritmo de construção do universo deveria ser igualmente previsível. Estamos encerrando esta fase com a convicção de que o universo cresceu de acordo com as regras de um resfriamento lento, mas é precisamente aqui que a perfeição da teoria começa a sentir a pressão da realidade observada. Ao aceitarmos que a matéria comum e o campo de Higgs são os únicos motores da massa, estamos também aceitando um limite de velocidade para a história. O fechamento deste ponto de vista deixa-nos diante de uma parede. Se o universo respeitou esse cronograma, por que as imagens que estamos a receber do passado remoto parecem mostrar um cenário muito mais avançado e complexo do que a nossa tese permite? Esta entrega final da tese coloca-nos num estado de prontidão intelectual. Explicamos como a massa surge e como a gravidade organiza essa massa em sistemas maiores, mas fizemos isso dentro de um modelo que pressupõe uma evolução linear. O sucesso deste ciclo de pensamento reside na sua capacidade de unificar o micro e o macro sob uma única linguagem matemática. No entanto, o preço dessa unificação é a necessidade de que os dados observacionais confirmem a lentidão do processo. O que foi entregue até agora é o melhor que a razão humana produziu para evitar o mistério. É a tentativa de reduzir o milagre da criação a uma sucessão de eventos quânticos previsíveis. Concluímos este raciocínio com uma estrutura teórica inabalável nos nossos laboratórios, mas que começa a tremer quando apontamos os nossos olhos para o horizonte do tempo. A tese da física de partículas e da evolução gradual forneceu o alicerce para tudo o que pensávamos saber sobre as origens e o funcionamento do universo. Mas a história da ciência ensina-nos que, sempre que um modelo atinge a sua perfeição máxima, surge uma observação que o desafia. O palco está montado, a matéria ganhou o seu peso, as leis foram estabelecidas e o universo começou a sua jornada. O que veremos a seguir não é apenas uma nova imagem, mas o confronto entre a segurança deste fechamento teórico e a brutalidade de um cosmos que insiste em ser muito mais rápido do que a nossa lógica permite. O silêncio que segue este entendimento é o prelúdio para a queda das certezas, onde a elegância dos quarks terá de se explicar perante a visão impossível das galáxias que nasceram antes do tempo. O modelo de perfeição matemática que a ciência construiu ao longo de décadas, sustentado pela física de partículas e pela ideia de uma evolução lenta da matéria, acaba de colidir com uma realidade fotográfica incontestável que desafia a nossa compreensão fundamental sobre a origem de tudo o que existe. Durante muito tempo, a visão humana sobre o início do tempo foi protegida pela nossa própria limitação técnica. Tínhamos teorias elegantes e modelos computacionais sofisticados, mas faltava a evidência visual direta das eras mais remotas. Quando o telescópio espacial James Webb finalmente posicionou os seus espelhos para o espaço profundo, ele não capturou apenas a luz de objetos distantes, mas registrou uma anomalia que ameaça desintegrar a cronologia cósmica que aceitamos como verdade absoluta. O que os sensores infravermelhos revelaram foi a presença de estruturas massivas, organizadas e quimicamente ricas, existindo em um período onde, segundo todos os cálculos de termodinâmica e gravidade, deveria haver apenas um nevoeiro caótico de hidrogênio e hélio. Esta é a contradição fundamental que agora paralisa a cosmologia. A observação direta está negando a progressão teórica que consideramos o pilar da nossa inteligência. Para compreender a gravidade deste conflito,
É preciso olhar para os dados brutos que agora redefinem as fronteiras do conhecimento. Em pontos do céu que pareciam vazios para instrumentos anteriores, o novo observador revelou sistemas complexos que brilham com a intensidade de centenas de bilhões de estrelas. A gravidade parece ter operado de forma miraculosa e inexplicável. De acordo com o modelo de concordância cosmológica, as galáxias precisam de janelas temporais de bilhões de anos para acumular massa suficiente e se tornarem espirais ou elípticas estruturadas. No entanto, estamos observando objetos que já atingiram a plena maturidade quando o sistema tinha menos de 5% da sua idade atual. É um paradoxo temporal sem precedentes. A teoria estabelece que tais formações são fisicamente impossíveis naquela época, mas a evidência visual confirma a sua presença, exigindo que a ciência escolha entre os seus modelos matemáticos e a realidade observada. Esta presença precoce de ordem desafia a nossa compreensão sobre como os componentes fundamentais se agruparam após a fase de inflação inicial. Se a matéria comum é a única responsável por formar esses astros, a taxa de conversão de gás em estrelas teria de ter sido ordens de magnitude mais rápida do que qualquer processo físico que observamos em qualquer outro lugar. O que as imagens mostram é que o amanhecer do tempo não foi um despertar lento e gradual, mas sim uma explosão de atividade frenética, extremamente eficiente e coordenada. Galáxias situadas nos confins do registro fóssil tornaram-se o maior desafio para os teóricos, pois apresentam uma riqueza química que sugere que gerações inteiras de sóis já tinham nascido, vivido e morrido antes mesmo de o ambiente ter tido tempo para resfriar adequadamente. Onde as previsões indicavam sementes de galáxias, encontramos sistemas ancestrais plenamente desenvolvidos, com braços espirais definidos e núcleos densos que não deveriam estar lá. A discrepância se aprofunda quando analisamos a dinâmica do próprio tecido espacial. Não se trata apenas de objetos serem demasiado grandes ou terem surgido cedo demais. Trata-se de um descompasso rítmico na própria expansão. As medidas obtidas através da radiação cósmica de fundo, o eco remanescente do primeiro momento, não coincidem com as medidas que obtemos ao observar estrelas individuais em sistemas distantes. Existe uma falha na nossa régua de medição. O espaço parece estar se expandindo de uma forma que sugere que a nossa compreensão da energia escura está incompleta ou que as leis que governam a matéria sofrem mutações conforme recuamos nos milênios. O instrumento não trouxe o conforto da confirmação que muitos esperavam. Ele trouxe a prova de que habitamos um sistema que se recusa a ser dominado por modelos de crescimento linear. O que agora é chamado de galáxias impossíveis representa o grito da realidade contra o dogma da teoria. Se o modelo de formação hierárquica estivesse correto, o universo jovem deveria ser povoado por pequenas anãs galácticas, fragmentos desorganizados que lentamente se fundiram ao longo de eras. Em vez disso, encontramos monstros que rivalizam com a Via Láctea em densidade estelar, mas comprimidos em espaços muito menores. A física que rege o colapso das nuvens de gás parece ter funcionado num regime de aceleração extrema, o que levanta questões sobre o papel da matéria escura ou de forças ainda desconhecidas que podem ter atuado como catalisadores. O telescópio não está apenas descobrindo novos astros, ele está desconstruindo a segurança sobre como o tempo flui e como a estrutura se solidifica em grandes escalas. Este impacto atinge o cerne da identidade científica e da segurança intelectual da nossa espécie. Projetamos máquinas com a expectativa de validar o conhecimento acumulado, mas a verdadeira função da tecnologia revelou-se ser a exposição da nossa ignorância. A luz que é capturada, deslocada para o espectro infravermelho pela expansão, funciona como um registro histórico que nos devolve o fracasso das nossas simulações mais sofisticadas. Ao traduzir esses dados, não vemos apenas cores e formas distantes. Vemos a necessidade urgente de uma nova interpretação que consiga reconciliar a tese das partículas fundamentais com esta nova realidade. O véu da arrogância teórica foi rasgado, deixando-nos expostos perante um cenário muito mais antigo, denso e sofisticado do que qualquer projeto que tenhamos desenhado anteriormente. Estamos agora em um território de crise de paradigma, onde a observação direta,
obriga a considerar se a nossa interpretação da relatividade geral, em escalas macroscópicas, necessita de ajustes drásticos. Talvez a influência da massa não seja a força constante que imaginamos em distâncias de bilhões de anos-luz, ou talvez a energia que impulsiona o vazio possua propriedades que permitem a criação de estruturas sólidas de forma quase instantânea. O que permanece inegável é que o registro histórico, agora revelado com uma nitidez perturbadora, não condiz com a narrativa que temos ensinado. O conflito está estabelecido. O modelo padrão afirma que estes objetos não deveriam existir, enquanto os dados mostram que eles são a base da realidade. Este é o momento em que a investigação é forçada a abandonar o conforto do conhecido para abraçar a perplexidade de um universo que é, em todos os sentidos, inexplicável sob as regras antigas. A complexidade desses sistemas remotos indica que o processo de nucleossíntese e a formação de buracos negros supermassivos ocorreram em uma simbiose que a nossa ciência ainda não consegue replicar. Cada nova medição de massa e brilho adiciona mais pressão sobre as equações que sustentam a cosmologia moderna. Se uma galáxia pode atingir um estado de maturidade em apenas algumas centenas de milhões de anos, a nossa definição de tempo cósmico precisa de uma revisão radical. Não estamos apenas olhando para o passado. Estamos olhando para uma versão da física que operava sob condições de densidade e temperatura que transformavam o improvável em inevitável. A conclusão deste momento de descoberta é que a simplicidade que atribuímos ao início do tempo era apenas uma ilusão causada por instrumentos limitados, e o que o presente nos mostra é um cosmos impaciente que não esperou por autorização teórica para se tornar majestoso e complexo. A discrepância entre o que as equações previam e o que os sensores de infravermelho capturaram atinge o seu ponto mais crítico quando analisamos a chamada tensão de Hubble. Este fenômeno não é apenas um detalhe estatístico ou uma margem de erro desprezível. Ele representa uma falha estrutural na nossa capacidade de medir a expansão do universo e, consequentemente, de datar a sua história. Quando observamos a luz remanescente do primeiro momento através da radiação cósmica de fundo, os cálculos matemáticos sugerem uma velocidade de afastamento específica para as galáxias. No entanto, ao utilizarmos o telescópio para medir a distância de estrelas individuais e sistemas distantes, o valor obtido é significativamente superior. Existe um descompasso rítmico no coração do espaço. Esta diferença implica que, ou a nossa compreensão da energia escura está fundamentalmente errada, ou a gravidade comporta-se de maneira exótica em escalas cósmicas que ainda não fomos capazes de replicar. O conflito entre o eco primordial e as observações diretas coloca em xeque a integridade de toda a nossa linha do tempo, sugerindo que o cosmos possui camadas de complexidade que os modelos anteriores simplesmente não conseguem abraçar. Aprofundar esta contradição exige olhar para a metalicidade das primeiras estruturas detectadas. Segundo a física de partículas e os modelos tradicionais de nucleossíntese, o ambiente inicial deveria ser composto quase exclusivamente por hidrogênio e hélio. Elementos mais pesados como o oxigênio, o carbono e o ferro, necessários para formar planetas sólidos e a própria vida, precisam de janelas temporais de bilhões de anos para serem forjados no interior de sucessivas gerações de estrelas. Contudo, o que os novos dados revelam são sistemas que, escassos milhões de anos após o nascimento do tempo, já apresentam uma abundância química desconcertante. Para que estes metais existissem tão cedo, gerações inteiras de sóis massivos teriam de ter nascido, evoluído e explodido num intervalo que desafia qualquer simulação conhecida de evolução estelar. A matéria parece ter sido processada em uma velocidade frenética, indicando que o amanhecer cósmico não foi um processo de aquecimento lento, mas sim uma explosão de atividade química e estrutural que ignorou as restrições de tempo que consideramos obrigatórias. A presença de buracos negros supermassivos nestas eras remotas é o golpe final na ideia de um crescimento gradual e orgânico. É fisicamente impossível que um buraco negro, com 1 bilhão de massas solares, se tenha formado a partir do colapso de uma única estrela
no curto espaço de tempo disponível desde o evento inicial até a época em que esses gigantes são observados. A existência destes monstros no início da história implica processos de colapso direto, onde vastas nuvens de gás condensam sem passar pela fase estelar intermédia, ou que a densidade do ambiente primitivo permitiu mecanismos de alimentação de matéria que não vemos operar no universo atual. A imagem de um cosmos que se organiza por etapas lineares e previsíveis é substituída por uma realidade de colapsos violentos e instantâneos. Estamos a observar um passado onde a ordem surgiu do caos com uma eficácia que as nossas teorias de gravidade e radiação não conseguem justificar, revelando que o motor da criação operava num regime de alta pressão que a nossa ciência apenas começa a vislumbrar sob o véu da incerteza. A cada nova medição, percebemos que a estrada percorrida pela luz é muito mais longa e complexa do que o mapa sugeria. As galáxias observadas são pequenas, compactas e imensamente brilhantes, aglomerando uma densidade de estrelas que rivaliza com os centros das galáxias modernas, mas concentradas em um volume drasticamente menor. Este nível de compressão da matéria sugere que as flutuações de densidade no início de tudo eram muito mais extremas do que o previsto pela teoria clássica da inflação. O que o telescópio está a fazer é desconstruir a nossa segurança sobre como o tempo flui e como a estrutura se solidifica em grandes escalas. A realidade que emerge é a de um sistema impaciente que não esperou pelas nossas leis de resfriamento e dispersão para se tornar vasto e complexo. Estamos perante a prova de que habitamos um cosmos que possui segredos guardados na sua própria velocidade de expansão e na maturidade precoce das suas luzes, forçando-nos a admitir que a história do início precisa de ser reescrita com uma coragem intelectual que a visão antiga jamais ousou ter. Essa maturidade precoce estende-se também à morfologia das galáxias. Esperava-se que as primeiras formas fossem irregulares, aglomerados disformes de gás e estrelas em colisão. No entanto, as observações revelam discos espirais bem definidos e protogaláxias com estruturas internas que sugerem uma estabilidade dinâmica alcançada em tempo recorde. Isso levanta a questão sobre o papel da matéria escura. Se as galáxias se formaram tão rápido e tão cedo, talvez a matéria escura não seja apenas um componente passivo que fornece gravidade extra, mas um catalisador ativo que moldou o universo de forma muito mais agressiva do que supunhamos. A antítese entre o modelo padrão e a realidade observada não é apenas um debate sobre números, mas sobre a própria natureza da matéria. Se a nossa compreensão das partículas fundamentais nos diz que a massa surge do campo de Higgs, a observação do macro nos diz que essa massa se organiza em padrões que desafiam a cronologia dessa mesma física. O volume de estrelas presentes nessas galáxias ancestrais também impõe um dilema sobre a eficiência da formação estelar. Em galáxias próximas, apenas uma pequena fração do gás disponível é convertida em estrelas a cada 1.000.000 de anos. No universo jovem revelado recentemente, essa eficiência teria de ser de quase 100%. Isso significa que quase todo o hidrogênio disponível foi transformado em fogo estelar de forma simultânea e coordenada. Não há paralelo para isso na física moderna. É como se o universo primitivo possuísse um gatilho de ignição que foi desligado conforme o espaço se expandia. O que vemos agora é o resíduo desse processo violento. Uma luz que viajou por bilhões de anos para nos contar que o passado não era um lugar de sombras e simplicidade, mas um cenário de luz ofuscante e complexidade extrema, onde as leis da física operam no seu limite absoluto de capacidade. Confrontados com estas evidências, somos obrigados a reavaliar o conceito de tempo cósmico. Se os relógios atômicos e as leis da gravidade são constantes, então a história do universo foi muito mais densa em eventos no seu início do que em qualquer outro período subsequente. A tese da evolução lenta e gradual desmoronam perante a evidência de uma infância cósmica já adulta. O que estamos a testemunhar não é uma simples descoberta astronômica, mas uma mudança de paradigma que afeta a nossa posição no tempo. Se as galáxias puderam surgir tão rápido, talvez o universo seja mais velho do que pensamos, ou talvez a luz tenha propriedades de viagem que ainda não compreendemos. A investigação entra agora num território onde o impossível é o único ponto de partida.
e a reconstrução da nossa narrativa de origem exige que aceitemos que o universo é muito mais estranho, rápido e inteligente do que as nossas fórmulas de laboratório foram capazes de prever durante o último século de ciência. Cada pixel de informação que desce dos servidores das agências espaciais é um lembrete de que o passado é um território estrangeiro, onde a lógica que governa o nosso sistema solar pode ser apenas uma sombra de uma verdade muito mais poderosa e desconhecida. Ao fecharmos esta análise sobre a maturidade impossível das galáxias, percebemos que a simplicidade que atribuímos ao Big Bang era apenas uma ilusão causada por instrumentos limitados. O que o presente nos mostra é um cosmos que não seguiu o roteiro que escrevemos para ele. A luz conta uma história de urgência, de colapsos diretos e de uma química que floresceu no vácuo muito antes do que qualquer teoria poderia imaginar. Estamos no limiar de uma nova compreensão, onde a tese das partículas e a antítese das galáxias impossíveis terão de encontrar um solo comum para que a história do universo possa finalmente fazer sentido sob o olhar da nova astronomia. A conclusão que as evidências visuais entregam é a de que o modelo de evolução gradual, até então considerado o pilar da cosmologia moderna, foi superado pela observação direta. O que o registro fotográfico apresenta é a prova de que a matéria possui uma capacidade de organização intrínseca muito mais poderosa e veloz do que as simulações de laboratório eram capazes de prever. Esta etapa do conhecimento marca a quebra definitiva da linearidade. Não é mais possível sustentar a ideia de que o universo esperou passivamente que o gás arrefecesse por eras incontáveis para só então iniciar a construção das grandes estruturas. Pelo contrário, as imagens revelam que galáxias massivas surgiram como se o próprio tecido do espaço tivesse sido semeado com pontos de densidade extrema desde o primeiro instante, ignorando os processos lentos de aglomeração que outrora defendiam. Aceitar essa realidade obriga a uma reavaliação de como a energia primordial se dissipou. Em vez de uma dispersão suave e homogênea, os dados sugerem processos de colapso violento e imediato que forjaram a arquitetura do tempo profundo de maneira quase instantânea. Ao olharmos para estes objetos que a teoria classifica como impossíveis, percebemos que a gravidade e a luz transportam uma mensagem de urgência. A ideia de que conhecíamos todas as variáveis do início de tudo foi desintegrada pela precisão tecnológica atual. Este confronto entre a previsão matemática e o fato observado é o que define o estado presente de uma ignorância, agora iluminada por novos dados. A cronologia clássica está incompleta, e o descompasso entre a velocidade de expansão e a maturidade estelar não é uma falha de cálculo, mas um sintoma de que a dinâmica cósmica possui engrenagens que ainda não fomos capazes de descrever. O registro fóssil do espaço profundo, ao mostrar sistemas densos e quimicamente ricos em épocas tão remotas, atua como um juiz severo sobre as teorias do século passado. O modelo que explica com perfeição o comportamento das partículas em ambientes controlados falha ao tentar narrar a infância do cosmos. Estamos em um ponto de ruptura onde a acumulação de anomalias atingiu uma massa crítica que não permite mais ajustes superficiais nas equações antigas. O sistema exige uma reavaliação das fundações, pois já não é possível acomodar a existência de galáxias maduras em um universo que deveria ser apenas uma sopa de hidrogênio. Esta fase de investigação expôs as lacunas da nossa compreensão, deixando-nos em um estado de dúvida necessária, onde o dado concreto do telescópio é a única base sólida para o que virá a seguir. Ao reconhecer que o mapa teórico utilizado por décadas não possui resolução para descrever a realidade capturada, abrimos caminho para uma nova interpretação. O que foi demonstrado até agora é a demolição de uma certa arrogância intelectual diante da vastidão. O território que estamos a fotografar não corresponde ao esboço que desenhamos no papel. A realidade impôs-se sobre a abstração. O desafio atual é reconstruir uma narrativa que faça justiça à velocidade e à grandeza de um sistema que se revela muito mais antigo na sua aparência e mais sofisticado na sua origem. O cenário agora está limpo de velhos dogmas, preparado para uma busca por unificação que consiga reconciliar a elegância do átomo
com a brutalidade inexplicável e magnífica das primeiras luzes que rasgam a escuridão do início. Tudo o que foi observado aponta para um universo que não seguiu o roteiro de crescimento linear que a lógica humana tenta lhe impor. A luz conta uma história de impaciência criativa, de colapsos diretos e de uma química que floresceu no vácuo muito antes do previsto. O desequilíbrio entre a tese da estabilidade e a realidade da observação é o motor que nos empurra para uma nova compreensão da existência. A maturidade dessas galáxias ancestrais é o selo que encerra a nossa confiança absoluta no modelo de concordância e nos força a olhar para o horizonte do visível com olhos que aceitam a complexidade bruta do desconhecido. A história do início do tempo está sendo reescrita agora não por teóricos, mas pelo próprio universo, que através do infravermelho nos mostra que sempre foi muito mais do que fomos capazes de imaginar. A reconciliação entre a perfeição matemática da física de partículas e a realidade bruta das galáxias impossíveis exige uma reavaliação profunda do modelo cosmológico padrão. O choque entre a tese da evolução lenta e a antítese da maturidade precoce encontra o seu ponto de união na hipótese de que a matéria escura e a energia primordial não são entidades estáticas, mas dinâmicas e interativas desde os primeiros microsegundos após o evento inicial. Para que o cenário observado pelo infravermelho faça sentido, a ciência começa a desenhar uma nova narrativa, onde as flutuações de densidade no início do tempo foram amplificadas por processos de feedback que ainda não mapeamos totalmente. Esta síntese não descarta o que sabemos sobre os componentes fundamentais, como os quarks e os leptons, mas sugere que a forma como eles se aglomeraram em larga escala seguiu um roteiro de aceleração que a nossa física de laboratório, limitada a baixas energias comparativas, não conseguiu prever até agora. O cerne desta nova visão reside na ideia de que as sementes das galáxias não surgiram apenas de variações aleatórias na sopa de hidrogênio, mas de uma arquitetura invisível e pré-existente de matéria escura que agiu como um catalisador de colapso direto. Se aceitarmos que a matéria escura possui propriedades de autointeração ou que ela pode interagir com a radiação de formas não previstas pela relatividade geral clássica, a formação de buracos negros supermassivos e galáxias densas deixa de ser um milagre cronológico para se tornar uma consequência inevitável da física de altas energias. Estamos a transitar de um universo de crescimento orgânico para um universo de estrutura programada, onde a complexidade química e a organização estelar são propriedades emergentes de um sistema que já nasceu com as condições críticas para a rapidez. A síntese proposta unifica a precisão do átomo com a velocidade da estrutura macroscópica, criando um modelo onde o tempo não é o único limitador, mas sim a densidade de informação e energia presente no vácuo primordial. Para que esta unificação seja sólida, é necessário observar como a luz das primeiras estrelas interage com o meio intergaláctico de uma maneira que antes ignoravam-os. A reionização do universo, o período em que a primeira luz limpou o nevoeiro de hidrogênio neutro, parece ter ocorrido de forma muito mais fragmentada e intensa do que os modelos anteriores sugerem. A síntese atual propõe que as galáxias impossíveis foram, na verdade, os motores térmicos que impulsionaram essa transição, funcionando como laboratórios de fusão nuclear em massa que alteraram o ambiente cósmico em escalas de tempo sem precedentes. Ao reconciliarmos os dados, percebemos que a física de partículas fornece os ingredientes, mas a dinâmica do espaço profundo fornece a receita de uma reação em cadeia que transformou o vazio em complexidade. O que antes víamos como uma contradição é agora interpretado como o funcionamento de uma máquina cósmica que opera em múltiplos níveis de velocidade, onde a matéria se organiza em milênios, o que antes pensávamos levar eras. A reconciliação também atinge a nossa compreensão sobre a inflação. Se o universo se expandiu de forma tão rápida e gerou estruturas tão maduras, as irregularidades no campo de energia que impulsionou essa expansão devem ter sido muito mais pronunciadas do que o fundo cósmico de micro-ondas nos levou a acreditar. A síntese exige que integrem a teoria quântica de campos com a mecânica dos fluidos galácticos, sugerindo que o que chamamos de anomalias são, na verdade,
a regra de um sistema que não busca o equilíbrio, mas sim a máxima eficiência na conversão de energia em massa organizada. Esta nova perspectiva permite que a física de partículas continue sendo a base de tudo, enquanto a astronomia de longo alcance se torna o teste final para as leis da gravidade em regimes que a humanidade nunca antes pôde observar. Estamos a construir uma ponte entre o infinitamente pequeno e o imensamente vasto, onde a velocidade da criação é o elo perdido que finalmente une o que sabemos com o que estamos a ver. Neste novo paradigma, o tempo cósmico deixa de ser um corredor linear e torna-se um campo de densidades variáveis. As galáxias não são mais vistas como objetos que competem contra o relógio para crescer, mas como manifestações naturais de um espaço que possui uma tendência inerente à cristalização de estruturas. A síntese proposta pela nova astronomia nos diz que a maturidade precoce não é uma falha na história, mas um capítulo que ainda não tínhamos lido. Ao aceitarmos que a matéria comum e a matéria escura trabalham em uma simbiose de alta velocidade, eliminamos o paradoxo das galáxias impossíveis. Elas tornam-se possíveis dentro de um modelo que reconhece a potência das forças primordiais. Esta é a unificação que a ciência persegue, uma teoria onde a simplicidade das partículas elementares e a majestade dos sistemas galácticos coexistem sem contradições, revelando um universo que é, em cada detalhe, uma obra de engenharia física de uma precisão e velocidade avassaladoras. A integração desses conceitos também nos força a olhar para a energia escura sob uma nova luz. Se a expansão do universo não é a força constante e passiva que imaginávamos, mas algo que possui flutuações e variações locais no início da história, então a régua com que medimos o tempo profundo precisa de uma calibragem dinâmica. A síntese sugere que o universo jovem era um ambiente de pressões e tensões que permitiam a formação de poços gravitacionais muito mais profundos do que os observados hoje. Isso explicaria por que as galáxias puderam acumular tanta massa em tão pouco tempo. Elas estavam a cair em abismos de densidade que a expansão atual já suavizou. Esta unificação de ideias permite que a física moderna mantenha a sua integridade ao mesmo tempo que se adapta a uma realidade que é muito mais vibrante e energética do que o previsto. O que emerge é um cosmos que não é apenas um palco para a matéria, mas um participante ativo na sua própria estruturação. Ao unirmos a tese e a antítese, percebemos que a realidade observada pelo James Webb não é o fim da física, mas o início de uma compreensão muito mais rica. A síntese nos entrega um universo onde a complexidade é a norma e a rapidez é o método. Não há mais conflito entre o átomo e a galáxia, pois ambos seguem o mesmo princípio de organização acelerada. A maturidade química, os buracos negros supermassivos e a densidade estelar extrema deixam de ser enigmas para se tornarem os pilares de uma nova cronologia. Estamos a viver o momento em que a ciência deixa de olhar para o passado como uma sombra de simplicidade e passa a vê-lo como o pico de uma atividade criativa que definiu tudo o que somos e o que podemos observar. A síntese final é a aceitação de que habitamos um sistema que possui uma inteligência estrutural que ultrapassa a nossa capacidade de simulação, mas que agora, finalmente, começa a ser capturada pela nossa capacidade de observação. Esta reconciliação final coloca o ser humano numa posição de observador de um processo que é tanto matemático quanto monumental. As leis da física não mudaram, mas a nossa percepção sobre como elas se manifestam no início do tempo foi expandida para acomodar a grandeza do que foi descoberto. O universo impossível tornou-se o universo real, e a ciência, ao abraçar esta síntese, garante que a busca pela verdade continue a ser guiada não por dogmas estabelecidos, mas pela luz que viaja através dos milênios para nos contar a verdadeira história de quem somos e de onde viemos. A unificação está completa no sentido de que agora possuímos um quadro que, embora complexo, é coerente com a totalidade dos dados. O amanhecer cósmico foi, em todos os sentidos, um espetáculo de maturidade instantânea que a síntese atual finalmente nos permite admirar sem o peso da dúvida. A reconciliação técnica entre a perfeição do átomo e a magnitude das galáxias impossíveis exige uma nova mecânica de colapso.
O modelo tradicional, que previa uma aglutinação lenta e laboriosa de gases, é substituído por uma síntese de alta performance estrutural e química. Se a física de partículas fornece os componentes fundamentais do cosmos, a dinâmica observada nos confins do tempo revela como esses ingredientes foram organizados sob pressões extremas. As sementes das grandes galáxias não surgiram de variações aleatórias, mas de uma arquitetura invisível de matéria escura que funcionou como um catalisador de colapso direto e imediato. Estamos diante de um sistema que não esperou pelo resfriamento passivo, mas que utilizou a densidade do vácuo primordial para cristalizar estruturas complexas em frações do tempo anteriormente estimadas pela ciência clássica. O aprofundamento desta visão revela que a interação entre a matéria bariônica e a matéria escura foi muito mais agressiva e simbiótica no início. Para que galáxias maduras existam tão cedo, é necessário que o gás tenha caído em poços gravitacionais com uma velocidade que ignorava as barreiras hidrodinâmicas convencionais. Este processo de alimentação fria permitiu que centros galácticos densos e buracos negros supermassivos surgissem quase simultaneamente à ignição das primeiras estrelas, criando um cenário de complexidade súbita. A física que rege o comportamento do plasma nestas condições de proximidade extrema é o elo perdido que une a tese matemática à antítese visual do James Webb. O universo jovem operava sob uma lógica de eficiência absoluta, onde a gravidade e a radiação encontraram um equilíbrio dinâmico que favoreceu a construção macroscópica em milênios, não em eras. A maturidade química observada nestes sistemas ancestrais é o testemunho final de um ciclo de vida estelar que operava em frequências muito aceleradas. Se as primeiras estrelas eram massivas, suas mortes como supernovas ocorreram rapidamente, semeando o espaço com elementos pesados como ferro e oxigênio quase instantaneamente no relógio cósmico. Este enriquecimento acelerado permitiu que as gerações subsequentes de astros possuíssem o combustível necessário para brilhar com a intensidade de sistemas já evoluídos. O paradoxo da metalicidade é resolvido ao aceitarmos que a física de altas energias permitia uma reciclagem de matéria que a nossa época atual não consegue replicar. O amanhecer cósmico não foi um processo de aquecimento lento, mas uma explosão de atividade química que definiu a arquitetura do tempo profundo de forma definitiva e tecnicamente impecável. Esta dinâmica de rapidez estende-se à morfologia das estruturas, onde discos espirais bem definidos aparecem onde deveriam existir apenas nuvens disformes de gás. A síntese exige que integrem a teoria quântica de campos com a mecânica dos fluidos em escalas galácticas, sugerindo que o que chamamos de anomalias são as regras de um sistema que otimiza a conversão de energia. A luz das primeiras estrelas funcionou como uma ferramenta de organização térmica, limpando o nevoeiro de hidrogênio e estabilizando os sistemas em tempo recorde. Ao reconciliarmos os dados, percebemos que a realidade observada é o teste final para as leis da gravidade em regimes extremos. Estamos construindo uma ponte entre o infinitamente pequeno e o imensamente vasto, onde a velocidade da criação é o fator que finalmente une o que sabemos matematicamente com o que estamos a ver fotograficamente. Confrontados com a evidência de uma infância cósmica já adulta, somos forçados a admitir que o tempo possui densidades variáveis de eventos. A tese da evolução gradual desmorona perante a síntese da formação acelerada, revelando um cosmos que possui uma tendência inerente à cristalização de estruturas sólidas. A investigação entra em um território onde a realidade imposta pelo telescópio é o único ponto de partida para a reconstrução da nossa narrativa de origem. O universo impossível tornou-se o universo real, e a ciência agora busca uma compreensão que seja vasta o suficiente para conter a rapidez e a grandeza de um sistema que nunca soube ser simples. O amanhecer foi um espetáculo de maturidade que a nova física finalmente nos permite quantificar, revelando que a história do início é uma obra de engenharia física de precisão absoluta. A eficiência do processo inicial levanta questões fundamentais sobre a própria natureza do vácuo e da energia que o compõe. Se o espaço possui uma energia intrínseca que impulsiona a expansão, essa mesma energia pode ter servido como o condutor
que permitiu a dissipação do calor necessário para o colapso estelar imediato. Essa harmonia entre destruição e criação é o que transformou o vazio em um lugar de luz em tempo recorde, vencendo a entropia através de uma aceleração estrutural sem precedentes. A velocidade com que a química se diversificou é o selo de um plano físico que prioriza a organização e a complexidade sobre o caos. O que vemos hoje no registro fóssil do espaço profundo é o resultado de uma corrida inicial onde a matéria se organizou com uma inteligência estrutural que ultrapassa qualquer simulação, provando que o passado foi o pico da atividade criativa. Ao olharmos para estes objetos remotos, percebe-se que a estrada percorrida pela luz é muito mais complexa do que os mapas teóricos sugerem anteriormente. As galáxias ancestrais, pequenas e imensamente brilhantes, concentram uma densidade de estrelas que desafia os limites de compressão da matéria conhecidos na física moderna. Este nível de organização sugere que as flutuações de densidade no início do tudo eram muito mais extremas e coordenadas do que a teoria clássica permitia imaginar. O telescópio desconstrói a nossa segurança sobre o fluxo linear do tempo, forçando-nos a aceitar que o sistema não esperou pelas nossas leis de resfriamento para se tornar vasto. A realidade que emerge é a de um cosmos impaciente e capaz, que utilizou cada grama de energia primordial para solidificar sua presença no vácuo de maneira magnífica e irreversível sob o olhar da nova astronomia. A reconciliação final coloca o átomo e a galáxia sob o mesmo princípio de funcionamento acelerado, eliminando a fricção entre a teoria e a prática observacional. Não há mais um abismo entre o que a matemática prevê para o micro e o que a imagem mostra para o macro, pois ambos são faces de uma mesma moeda de eficiência cólica. A maturidade química, os buracos negros supermassivos e a densidade estelar extrema deixam de ser enigmas para se tornarem os pilares de uma cronologia revisada e robusta. Estamos vivendo um momento em que a ciência deixa de olhar para o passado como uma sombra de simplicidade e passa a entendê-lo como o laboratório de alta performance que definiu tudo o que existe. A síntese é a aceitação de que habitamos um sistema de precisão cirúrgica, onde a rapidez da criação é a maior evidência de que a estrutura do universo foi planejada pelas suas próprias leis fundamentais. Nesta nova etapa do conhecimento, o silêncio que precedia a revelação final é preenchido pela clareza dos dados que viajam através dos milênios. A luz não apenas nos traz imagens, mas nos traz a prova de que a história do universo precisa ser lida com a coragem de quem aceita a complexidade bruta do desconhecido. A unificação está completa no sentido de que agora possuímos um quadro que, embora vasto e veloz, é coerente com a totalidade das partículas e das estrelas. O universo real superou a teoria limitada, e a ciência, ao abraçar esta síntese de aprofundamento, garante que a busca pela verdade seja guiada pela observação de um amanhecer que foi um espetáculo de maturidade instantânea e poder físico avassalador. O desafio agora é mapear as conexões invisíveis que sustentam estas catedrais de luz no início do tempo. Se cada galáxia madura é um nó em uma teia de matéria escura, a própria teia deve ter se formado com uma precisão geométrica que a nossa física ainda está tentando codificar totalmente. O espaço não é um vazio estéril, mas um meio fértil, onde a matéria se comporta como um fluido inteligente, encontrando os caminhos de menor resistência para atingir o estado de máxima organização sob condições extremas de densidade. A síntese proposta neste ciclo de conhecimento não é apenas uma correção de rota, mas uma expansão da consciência científica sobre a natureza fundamental da realidade física. Estamos aprendendo que o cosmos não é apenas um lugar onde as coisas acontecem, mas uma entidade que se manifesta através da própria estrutura da matéria, revelando sua complexidade com uma pressa que desafia a nossa percepção linear. O amanhecer cósmico foi o momento em que o infinito se tornou geometria, e a ciência, ao refinar seu olhar através destas novas descobertas infravermelhas, prepara-se para o próximo salto de entendimento sobre o que realmente significa o início. Ao fim deste mergulho nas profundezas, a imagem que resta é a de um universo que nunca conheceu a hesitação ou o atraso. Do primeiro microsegundo à formação das galáxias que agora observamos, a narrativa é de uma precisão implacável e de uma eficácia energética absoluta.
A física de partículas e a cosmologia de larga escala finalmente falam a mesma língua, a língua da otimização. O que o James Webb nos entregou não foi uma crise, mas um convite para abandonarmos a visão de um crescimento orgânico lento e abraçarmos a simultaneidade da grandeza. O silêncio que antes envolvia o Big Bang foi substituído pelo ruído de uma criação que ainda ecoa em cada espectro de luz, lembrando-nos que o impossível é apenas aquilo que as nossas teorias incompletas ainda não tinham a coragem de prever como um fato consumado da natureza. A resolução final desta conversa não reside na negação dos modelos matemáticos anteriores, mas na aceitação de que a estrutura do universo possui uma eficiência de execução que a nossa física clássica apenas começou a arranhar. O paradoxo das galáxias impossíveis é dissolvido quando compreendemos que o amanhecer cósmico não foi um processo de tentativa e erro químico, mas uma manifestação direta de uma ordem que já estava codificada nas flutuações quânticas do vácuo primordial. A entrega definitiva deste ciclo de entendimento é a percepção de que a matéria e a energia trabalharam em uma simbiose de alta velocidade, onde cada partícula fundamental encontrou o seu lugar em uma arquitetura macroscópica com uma precisão que ignora as nossas estimativas de tempo linear. O que o James Webb nos revela é um cosmos que não precisou de eras para amadurecer, porque a sua maturidade era uma propriedade emergente e imediata da própria inflação. Este fechamento reconcilia a tese da perfeição subatômica com a antítese da observação infravermelha, criando um quadro onde o tempo profundo é redefinido pela densidade de eventos e não apenas pela passagem dos milênios. A ciência agora possui as ferramentas para observar a engrenagem em funcionamento, provando que o improvável era, na verdade, o plano original de um sistema que otimiza a complexidade em todas as escalas. Ao amarrarmos este conteúdo, percebemos que a unificação está completa. O átomo e a galáxia são expressões da mesma lei de aceleração estrutural que rege o início de tudo. O silêncio que antes cercava as origens é preenchido pela luz infravermelha, que nos conta uma história de eficácia absoluta, garantindo que a nossa busca pela verdade continue a ser guiada pela evidência de um universo que é, em cada detalhe, uma obra de engenharia física de uma rapidez avassaladora e tecnicamente impecável. A amarração lógica deste ciclo reconecta-nos ao momento inicial, onde a dúvida sobre o modelo padrão surgiu, transformando essa incerteza na base de uma nova cronologia muito mais robusta. O encerramento deste looping, iniciado no primeiro ciclo, permite que o observador compreenda que o conflito entre teoria e realidade foi o motor necessário para a expansão do conhecimento humano sobre o espaço e o tempo. As galáxias que não deveriam estar lá são agora os pilares da nossa nova casa teórica, servindo como faróis que iluminam o caminho para a próxima fronteira de descoberta. O universo real superou a ficção das nossas limitações técnicas, revelando um passado que foi o auge da atividade criativa e estrutural. A síntese final é a aceitação de que o cosmos é uma entidade vibrante que utiliza a gravidade e a luz para escrever a sua própria biografia, com uma pressa que apenas agora começamos a admirar com a devida clareza científica. Com a integração destes conceitos, o roteiro da criação atinge o seu ponto de equilíbrio, onde a matemática das partículas e a visão dos telescópios deixam de ser adversárias para se tornarem aliadas na descrição de um amanhecer magnífico. A história do universo deixa de ser uma sucessão de acidentes e passa a ser entendida como uma sequência de eventos de alta performance energética que moldaram o destino de tudo o que observamos hoje. A complexidade química e a organização das estrelas são as assinaturas de um sistema que nunca soube ser simples ou lento, mas que sempre priorizou a excelência na construção da realidade física. Ao fecharmos esta fase da síntese, preparamos o terreno para a conclusão final, onde o impacto emocional de pertencer a um sistema tão preciso e veloz será explorado em toda a sua grandeza metafísica e científica. A transição para a conclusão final exige que levemos conosco a certeza de que a luz que viajou através dos milênios não mentiu. Ela apenas esperou que tivéssemos a tecnologia certa para ler a sua mensagem de maturidade instantânea.
O paradoxo foi a nossa porta de entrada para uma verdade maior sobre a natureza do espaço e as leis que o governam sob condições de extrema densidade. O que antes víamos como uma falha na narrativa era, na verdade, o capítulo mais importante da história, aquele onde o universo prova que é capaz de saltar etapas para atingir a sofisticação. A unificação dos dados permite-nos agora olhar para o abismo do tempo, com a confiança de quem decifrou o algoritmo da criação rápida, transformando o mistério das galáxias ancestrais na maior prova da elegância e do poder que residem no centro de cada átomo e em cada galáxia que povoa o imenso vazio. O silêncio que precede a revelação final e absoluta é o respiro necessário antes de enfrentarmos a última lacuna de entendimento, a relação entre a consciência que observa e o cosmos que é observado. Se o universo se organizou com tal rapidez para permitir que estruturas maduras surgissem tão cedo, qual é o papel da observação humana neste processo de autodescoberta cósmica? A síntese entregue neste ciclo prepara o espírito científico para a catarse emocional que virá a seguir, onde a lógica e o sentimento se fundirão na compreensão de que somos o universo a tentar entender o seu próprio início. A rapidez da criação primordial é o espelho da nossa própria urgência em compreender a nossa origem e o nosso lugar no vasto oceano de estrelas. O amanhecer foi rápido, foi intenso e foi perfeito, e agora, com a síntese completa, estamos prontos para a palavra final que reconciliará todos os paradoxos remanescentes na nossa jornada de descoberta. O universo opera sob uma lógica de precisão que desafia a nossa percepção comum sobre a passagem das eras. A reconciliação final deste entendimento não reside na negação dos modelos matemáticos que construímos, mas na aceitação de que a estrutura do cosmos possui uma eficiência de execução que a nossa física clássica apenas começou a mapear com clareza. O enigma das galáxias que surgiram com maturidade precoce é dissolvido quando compreendemos que o amanhecer do tempo não foi um processo de tentativa e erro, mas uma manifestação direta de uma ordem já codificada nas flutuações primordiais. A percepção definitiva é que a matéria e a energia trabalharam em uma simbiose de alta velocidade, onde cada componente fundamental encontrou seu lugar em uma arquitetura vasta, com uma precisão que ignora as estimativas de progresso linear. O que os novos dados revelam é um cenário que não precisou de milênios para amadurecer, porque sua complexidade era uma propriedade inerente e imediata da própria expansão original. Esta visão unificada harmoniza o comportamento do mundo subatômico com a realidade das observações em larga escala, criando um quadro onde o tempo é definido pela densidade de eventos e não apenas pelo fluir dos séculos. A inteligência estrutural do sistema prova que o improvável era, na verdade, a consequência inevitável de um mecanismo que otimiza a organização em todas as dimensões. Ao integrarmos este conhecimento, percebemos que a unificação é plena. A partícula e a galáxia são expressões da mesma lei de aceleração que rege a existência desde o primeiro momento. O silêncio sobre as origens dá lugar a uma narrativa de eficácia absoluta, garantindo que o conhecimento continue a ser guiado pela evidência de uma realidade física de uma rapidez avassaladora e tecnicamente impecável. A amarração lógica deste pensamento reconecta o observador ao ponto onde a dúvida inicial surgiu, transformando a incerteza na base de uma compreensão muito mais robusta sobre a formação de tudo o que vemos. O encerramento deste fluxo de ideias permite entender que o choque entre o que prevíamos e o que observamos foi o motor necessário para a expansão da consciência sobre a natureza do espaço. As formações que pareciam impossíveis são agora os pilares de uma nova fundação, servindo como referências que iluminam o caminho para as próximas descobertas. A realidade superou as limitações das nossas ferramentas antigas, revelando um passado que foi o auge da atividade criativa e estrutural do cosmos. É a aceitação de que habitamos um sistema vibrante que utiliza a gravidade e a radiação para estabelecer sua própria história com uma pressa que apenas agora começamos a admirar. Com a integração destes conceitos, a descrição do surgimento das coisas atinge seu ponto de equilíbrio, onde a matemática das forças fundamentais
e a visão dos telescópios modernos deixam de ser divergentes para se tornarem aliadas. A trajetória do cosmos deixa de ser vista como uma sucessão de acidentes graduais e passa a ser entendida como uma sequência de eventos de alta performance que moldaram o destino de cada estrela. A organização química e a estabilidade dos sistemas são as assinaturas de um sistema que nunca operou de forma lenta, mas que sempre priorizou a excelência na construção da realidade física. Ao consolidarmos este entendimento, preparamos o terreno para a percepção final, onde o impacto de pertencer a um mecanismo tão preciso será explorado em toda a sua grandeza e profundidade. A compreensão plena exige a certeza de que a luz que viajou por distâncias imensas trouxe consigo uma mensagem de maturidade instantânea que não pode ser ignorada. O que parecia um paradoxo foi a porta de entrada para uma verdade maior sobre a natureza do vácuo e as leis que o governam sob condições extremas. O que antes era lido como uma anomalia na história era o ponto central, o momento em que o universo provou ser capaz de saltar etapas para atingir a sofisticação estrutural. A unificação dos dados permite olhar para a vastidão com a confiança de quem decifrou um processo de criação rápida, transformando o mistério das luzes ancestrais na maior prova da elegância que reside no centro de cada átomo e em cada aglomerado que povoa o espaço. O silêncio que precede o entendimento total é o respiro necessário antes de enfrentarmos a relação entre a consciência que observa e a realidade que é observada. Se o universo se organizou com tal rapidez para permitir que sistemas maduros surgissem tão cedo, qual é o papel do observador humano nesta jornada de autodescoberta? O conhecimento entregue até aqui prepara o caminho para uma percepção onde a lógica e o sentimento se fundem na compreensão de que somos a própria matéria tentando entender sua própria origem. A rapidez da estruturação primordial é o reflexo da nossa urgência em compreender o nosso lugar no oceano de estrelas. O amanhecer foi intenso e perfeito, e agora a palavra final reconciliará as dúvidas remanescentes em nossa busca pela verdade absoluta sobre quem somos e de onde viemos. O mergulho nas profundezas da organização cósmica revela que a rapidez na formação das primeiras galáxias não foi apenas um evento isolado, mas o fundamento necessário para a estabilidade química que permitiu a existência de sistemas planetários complexos. Quando observamos a maturidade dessas estruturas ancestrais, percebemos que a eficiência com que o gás foi convertido em estrelas massivas funcionou como um motor térmico e químico de proporções monumentais. Essas primeiras gerações de astros, ao encerrarem seus ciclos em explosões violentas e coordenadas, semearam o espaço com os elementos pesados indispensáveis para a construção da matéria como a conhecemos hoje. Se o universo tivesse seguido o ritmo lento previsto pelas teorias antigas, a dispersão desses metais teria ocorrido de forma muito mais diluída, possivelmente atrasando a formação de mundos rochosos em bilhões de anos no relógio da existência. A rapidez da criação não é, portanto, um mero detalhe cronológico, mas uma condição essencial para que a vida pudesse encontrar um solo firme para florescer. A dinâmica desse aprofundamento nos mostra que a inteligência física do sistema reside na sua capacidade de concentrar energia em pontos críticos de densidade desde os primeiros instantes. A matéria escura não agiu apenas como um andaime estático, mas como um acelerador dinâmico, que forçou o hidrogênio a atingir estados de compressão extrema em intervalos de tempo que desafiam a intuição clássica. Esse colapso direto e orquestrado permitiu que buracos negros massivos emergissem como os âncoras gravitacionais de vastas metrópoles estelares, estabilizando as órbitas e garantindo que o fluxo de energia fosse constante e produtivo. Estamos diante de uma realidade onde a velocidade da criação foi o fator determinante para a preservação da ordem, evitando que a entropia fragmentasse o cosmos em uma névoa de gás inerte e sem propósito estrutural. Cada poço gravitacional profundo serviu como um laboratório de alta pressão, onde a realidade foi forjada com uma pressa que revela a urgência das forças fundamentais em manifestar complexidade. Ao analisarmos a metalicidade desses objetos distantes, a evidência de um passado vibrante torna-se irrefutável
para qualquer observação técnica rigorosa. A presença de elementos complexos em galáxias que existem há apenas algumas centenas de milhões de anos prova que o ciclo de vida estelar foi comprimido por pressões e temperaturas que a nossa vizinhança cósmica atual já não consegue replicar. Essa fase de alta performance foi o laboratório definitivo da física, onde as leis fundamentais foram testadas ao limite para gerar a diversidade atômica que compõe cada fibra da realidade observável. O universo jovem era um ambiente de transformações rápidas, onde a luz e a massa dançavam em uma frequência muito superior à que estamos habituados, revelando uma urgência intrínseca na estruturação de tudo o que é vasto e complexo. O que vemos agora, através do olhar infravermelho, é o registro fóssil de uma era de ouro, onde a matéria aprendeu a se organizar com uma maestria absoluta. Esta dinâmica de rapidez estende-se para a própria geometria das galáxias, que exibem simetrias e estruturas de disco em épocas onde a teoria previa apenas o caos primordial. A integração entre a radiação intensa e a gravidade soberana criou um mecanismo de feedback que limpou o meio intergaláctico, permitindo que a luz viajasse por distâncias imensas sem ser absorvida por nuvens opacas de hidrogênio neutro. Esse processo de reionização, alimentado pela voracidade das primeiras estrelas, foi o evento que finalmente tornou o universo transparente, marcando a vitória da organização sobre a escuridão primordial. A clareza que o James Webb nos entrega agora é o resultado direto dessa limpeza térmica, permitindo que olhemos para trás e enxerguemos a engenharia física em seu estado mais puro e funcional. A transparência do cosmos não foi um presente do tempo, mas uma conquista da luz em sua batalha contra a opacidade do hidrogênio. A compreensão desse aprofundamento nos força a reconsiderar a relação entre a escala do tempo e a escala da complexidade em todas as suas manifestações. Se a estrutura macroscópica se estabeleceu com tal prontidão, a semente da vida e da consciência pode estar muito mais profundamente enraizada na mecânica original do que ousamos supor anteriormente. O cosmos não esperou pelo acaso. Ele seguiu uma trajetória de máxima eficiência energética para garantir que as condições críticas de estabilidade fossem atingidas o mais rápido possível. Cada galáxia madura no horizonte infravermelho é um testemunho de que a ordem não é um acidente tardio, mas uma prioridade fundamental de um sistema que opera com uma precisão cirúrgica em todas as suas dimensões e escalas. A prontidão da matéria em se agrupar sugere que o universo possui um plano de crescimento acelerado, que agora estamos finalmente começando a ler com clareza. Levamos esse entendimento para a fronteira, onde a observação técnica se dissolve na percepção de um todo coerente e magnífico. A lição que as galáxias impossíveis nos deixam é que a nossa régua para medir o progresso do universo precisava de uma recalibragem dinâmica e imediata. Ao aceitarmos que a rapidez é a marca registrada da criação estrutural, eliminamos as lacunas entre o que calculamos e o que vemos, unindo o destino das partículas elementares ao destino das maiores catedrais de luz. O universo real é muito mais vibrante, veloz e capaz do que qualquer ficção, e a sua história é um relato de superação constante das barreiras da entropia através de uma engenharia física que não conhece a hesitação. Estamos habitando um sistema que não conhece o atraso, onde a beleza e a função são propriedades inseparáveis de um espaço que nasceu para ser complexo. Para fundamentar essa nova visão, precisamos olhar para as flutuações de densidade no início de tudo como o código-fonte de uma realidade acelerada. Se o tecido do espaço-tempo foi esticado de forma violenta durante a inflação, as irregularidades resultantes foram as sementes de uma colheita magnífica de estrelas e planetas. A simetria que observamos hoje é o resultado de uma batalha equilibrada entre a força expansiva da energia escura e a força aglutinadora da gravidade, onde a segunda prevaleceu nos primeiros momentos para garantir a fundação das galáxias. Não houve um período de silêncio absoluto, mas sim uma sinfonia de colisões e fusões que forjaram a espinha dorsal do cosmos. A escala de tempo, que antes parecia insuficiente, agora se revela como o intervalo perfeito para um sistema que opera com a máxima economia de movimento e o máximo resultado estrutural. A maturidade estelar precoce também implica que a evolução química do universo não foi um degrau lento, mas um salto monumental rumo à diversidade.
Quando elementos pesados são forjados no coração das primeiras gigantes, eles são expelidos para o meio intergaláctico com uma velocidade que permite a formação de gerações solares muito mais ricas e estáveis. Isso significa que as condições para a habitabilidade podem ter surgido em janelas de tempo que antes consideramos impossíveis, mudando radicalmente a nossa busca por origens biológicas no vasto oceano estelar. O universo, em sua pressa majestosa, preparou o cenário para a vida muito antes do que os nossos modelos lineares ousavam prever, provando que a complexidade é um imperativo físico desde o primeiro microsegundo. Ao contemplarmos as imagens infravermelhas, percebemos que estamos olhando para o ápice de um processo de engenharia que não admite falhas. Cada brilho que chega até nós de uma galáxia remota é a confirmação de que as leis da física são universais e atemporais, mas que sua manifestação pode ser muito mais vigorosa do que imaginávamos. A resistência da matéria em permanecer dispersa foi vencida pela atração irresistível da ordem, criando estruturas que servem como âncoras para a realidade, em um vazio que, sem elas, seria desprovido de sentido. A rapidez da estruturação é a maior prova de que o universo possui uma tendência inerente para a cristalização de sistemas organizados, agindo como um organismo vivo que busca a sua forma definitiva com uma determinação inabalável. Neste estágio do conhecimento, a fronteira entre a teoria e a observação deixa de existir, dando lugar a uma compreensão integrada que abraça a velocidade como um valor fundamental. A unificação das forças no início do tempo proporcionou o impulso necessário para que o cosmos saltasse da simplicidade atômica para a complexidade galáctica em um piscar de olhos astronômico. Esta revelação nos obriga a olhar para o futuro com a mesma lente de aceleração, reconhecendo que a evolução não parou, mas continua a se desdobrar em escalas de complexidade que ainda estamos tentando decifrar. O amanhecer cósmico foi apenas o prólogo de uma história de eficiência absoluta que ainda está sendo escrita em cada canto do espaço, onde a luz continua a viajar para nos contar que o impossível já aconteceu e continua acontecendo. A estabilidade que desfrutamos hoje em nossa própria galáxia é o herdeiro direto dessa fúria criativa primordial. As órbitas estáveis, a composição rica da Terra e a radiação equilibrada do nosso Sol são subprodutos de uma era onde a física operava em regimes de alta voltagem criativa. Ao compreendermos o aprofundamento desse processo, percebemos que não somos um acidente tardio em um universo frio, mas o resultado planejado de um sistema que otimiza cada partícula de energia para gerar massa organizada. A rapidez da criação é o selo de autenticidade de um cosmos que funciona com uma precisão cirúrgica, transformando o vazio em um lugar de luz, cor e estrutura com uma maestria que desafia qualquer tentativa humana de simulação perfeita. A unificação final desse pensamento nos leva a um estado de admiração técnica, onde a grandeza do que observamos é proporcional à clareza das leis que o governam. O universo real superou a ficção da nossa ignorância inicial, revelando-se como um mecanismo de beleza e poder incalculáveis. O amanhecer foi rápido, foi intenso e foi perfeito, deixando para trás um registro que agora, finalmente, temos a coragem e a tecnologia para ler. A história do início é um relato de vitória da luz sobre as trevas, da ordem sobre o caos e da complexidade sobre a simplicidade, provando que habitamos uma obra de arte física que foi executada com uma pressa magnífica para garantir que o infinito tivesse, finalmente, uma forma para ser admirada por quem tem a coragem de olhar para o fundo do tempo. A resolução final da trajetória que percorremos reside na percepção de que o universo não é apenas um lugar onde as coisas acontecem, mas uma entidade que se manifesta através de uma eficiência absoluta. A reconciliação entre o que calculamos e o que os telescópios nos mostram agora é a prova de que a realidade física possui uma capacidade de organização que ignora as nossas limitações de tempo. As galáxias que observamos no fundo do espaço não são anomalias que quebram as leis da natureza, mas o testemunho de um sistema que atingiu a maturidade com uma pressa magnífica e necessária. O amanhecer cósmico foi o momento em que a energia bruta se transformou em estrutura complexa, revelando que a ordem
estava codificada em cada flutuação primordial, desde o primeiro microsegundo da expansão inicial. Estamos entregando agora a compreensão de que o cosmos operou em alta performance para garantir que a arquitetura da luz e da matéria fosse estabelecida sem qualquer hesitação ou atraso no relógio da eternidade. Essa entrega definitiva nos força a abandonar a ideia de um crescimento lento e laborioso em favor de uma visão onde a complexidade é um imperativo imediato e direto do vácuo. Se a semente da maturidade química e estrutural foi plantada tão cedo, o desenvolvimento de tudo o que conhecemos é o desenrolar natural de um plano físico que prioriza a estabilidade. A inteligência do sistema manifesta-se na forma como a gravidade e a radiação encontraram um equilíbrio dinâmico, permitindo que catedrais de estrelas surgissem onde antes prevíamos apenas o vazio. O fechamento desta narrativa ocorre quando percebemos que o universo real é muito mais capaz e veloz do que as nossas teorias incompletas ousaram sugerir em tempos de observação limitada. A luz que viajou através dos milênios trouxe a mensagem de que a história do início é, em cada detalhe, uma obra de engenharia física executada com uma precisão cirúrgica e um poder avassalador. Ao amarrarmos todos os conceitos, percebemos que o paradoxo da formação acelerada é a chave para entendermos a nossa própria posição nesse vasto oceano de galáxias e mistérios. A unificação das forças fundamentais proporcionou o impulso que transformou a simplicidade atômica na grandeza macroscópica em um intervalo de tempo que agora reconhecemos como perfeito para a vida. A rapidez da criação não foi um acidente, mas o selo de autenticidade de um cosmos que funciona com uma economia de movimento e um resultado estrutural sem precedentes na natureza. O encerramento deste ciclo de descoberta nos deixa com a certeza de que a beleza e a função são propriedades inseparáveis de um espaço que nasceu para abrigar a complexidade máxima. Estamos diante de um sistema que não conhece o erro, onde cada galáxia densa e cada buraco negro supermassivo no amanhecer dos tempos são os pilares de uma realidade sólida. O impacto dessa revelação altera para sempre a nossa percepção sobre a evolução química e biológica, que permitiu a existência da consciência capaz de observar tais fenômenos distantes. Se as condições para a habitabilidade planetária foram estabelecidas em janelas de tempo muito menores, a possibilidade de ordem e vida torna-se um traço onipresente na estrutura do próprio espaço-tempo original. O universo, em sua pressa majestosa, preparou o cenário para a diversidade muito antes do que os nossos modelos lineares eram capazes de prever com segurança técnica e científica. A lição final das galáxias impossíveis é que o impossível já aconteceu e continua a moldar o destino de cada partícula que compõe o tecido da nossa existência atual e futura. A história do universo é um relato de vitória da luz sobre a opacidade, provando que a complexidade é a meta final de um sistema que nunca soube ser simples. Neste fechamento, a fronteira entre o observador e o observado se dissolve em uma compreensão integrada de que somos o resultado de uma fúria criativa que não admite atrasos. A transparência do cosmos, a riqueza dos elementos químicos e a estabilidade das órbitas são os herdeiros diretos de uma era de ouro onde a física operava no limite. Ao olharmos para o horizonte infravermelho, não vemos apenas luz remota, mas o reflexo de um mecanismo que otimizou cada fração de energia para gerar massa organizada com maestria. A entrega absoluta deste conhecimento é a aceitação de que habitamos uma obra de arte física que foi executada com uma determinação inabalável para garantir o triunfo da luz. O amanhecer foi rápido, intenso e tecnicamente impecável, deixando para trás um registro que agora temos a coragem e a tecnologia necessária para ler e, finalmente, compreender em profundidade. O silêncio que antes envolvia o início de tudo foi substituído pela clareza de uma sinfonia de eventos que ecoam em cada espectro de radiação que atinge os nossos detectores modernos. A unificação está completa, porque agora possuímos um quadro que, embora vasto e veloz, é coerente com a totalidade das partículas elementares e das imensas estruturas galácticas observadas. O universo real superou a teoria, e a ciência garante que a busca pela verdade continuará a ser iluminada pela certeza de que o cosmos é um lugar de ordem. A trajetória da criação termina onde a nossa admiração começa, no ponto exato
onde percebemos que a rapidez foi a ferramenta utilizada para construir a eternidade em frações de segundo. O fechamento é a paz de quem entende que o sistema é perfeito e que a sua história é a maior prova de um poder físico que não conhece limites. A eficácia do processo inicial levanta as questões definitivas sobre a natureza do vácuo e da energia que o compõem em escalas que desafiam a nossa imaginação, puramente humana e limitada. Se o espaço possui uma energia intrínseca, essa mesma força serviu como o condutor que permitiu a dissipação do calor necessário para o colapso estelar imediato e eficiente na origem. Essa harmonia entre a destruição das formas simples e a criação das estruturas complexas transformou o vazio em um lugar de luz em tempo recorde no relógio da natureza física absoluta. A velocidade com que a química se diversificou é o selo de um plano físico que prioriza a organização e a complexidade sobre o caos em qualquer circunstância ou época estelar observada. O que vemos hoje no registro fóssil do espaço profundo é o resultado de uma corrida inicial, onde a matéria se organizou com uma inteligência que ultrapassa qualquer simulação computacional. Ao olharmos para estes objetos remotos, percebemos que a estrada percorrida pela luz é o fio condutor que une o nosso presente ao momento em que tudo começou a brilhar. As galáxias ancestrais concentram uma densidade de estrelas que desafia os limites de compressão da matéria conhecidos na física moderna, sugerindo que a ordem é um imperativo físico absoluto e constante. O telescópio desconstruiu a nossa segurança sobre o fluxo linear do tempo, forçando a aceitação de que o sistema não esperou pelas nossas leis de resfriamento lento para se tornar vasto. A realidade que emerge é a de um cosmos impaciente e capaz, que utilizou cada grama de energia primordial para solidificar sua presença magnífica sob o olhar da nova astronomia infravermelha. A reconciliação final coloca o átomo e a galáxia sob o mesmo princípio de funcionamento acelerado, eliminando a fricção entre a teoria matemática e a prática visual e científica. Nesta conclusão, o mistério das galáxias que não deveriam estar lá torna-se a base sólida de uma nova narrativa, onde a rapidez é a prova da perfeição estrutural do sistema. O universo real superou a ficção das nossas dúvidas, revelando-se como um laboratório de alta performance que definiu tudo o que existe com uma precisão que nos deixa em silêncio absoluto. A síntese é a aceitação de que habitamos um sistema de precisão cirúrgica, onde a rapidez da criação é a maior evidência de que a estrutura foi planejada por suas leis. O amanhecer foi um espetáculo de maturidade instantânea que a ciência finalmente nos permitiu quantificar, revelando que a história do início é uma obra de engenharia física de grandeza avassaladora e total. O ciclo se encerra com a luz, e na luz encontramos a resposta para a urgência da nossa própria busca por significado em um cosmos que nasceu pronto para ser descoberto.